Boa noite, meu nome é Shane. Nós queremos te dizer que não importa quem você é, de onde você veio, ou o que você tem passado, você está aqui entre irmãos que te amam, e por causa que Ele vive, nós estamos aqui hoje à noite. Quero convidar a nossa equipe para vir buscar a ceia e começar já a distribuir essa ceia. Talvez você pergunte, será que eu posso participar? Nós aqui temos o mesmo padrão de Jesus, de quem pode participar. Olhando em João 13, diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nesse texto ele vai servir, vai lavar os pés, depois ele vai servir a ceia para Judas, para Pedro. Então Jesus serviu para todo mundo que estava ali, e você é convidado para participar da ceia conosco. Mas eu quero ir um pouquinho além disso. Nesse texto aqui, se a gente for adiante em João 13, nós vamos encontrar aqui versículo 18. O subtítulo aqui dentro do texto NVI é: Jesus prediz que será traído. E está falando aqui sobre Judas. Aqui em versículo 21 diz: digo que certamente um de vocês me trairá. Aí começaram a olhar para o lado: será que sou eu? Será que sou eu? Na realidade, todos eles abandonariam Jesus naquela mesma noite. Todos eles. E se você seguir adiante, versículo 31 diz assim: Jesus prediz que Pedro o negará. Agora, a diferença entre negar, abandonar ou trair, acho que talvez só no português, mas ninguém foi fiel a Jesus nessa noite. De todos aqueles que receberam ali a ceia, Jesus demonstrou amor para eles. Eu fico pensando a diferença entre esses dois homens, Judas e Pedro. Os dois receberam a ceia da mão do Senhor. Naquela noite tão especial, uma noite assim, monumental na história humana. Receberam a ceia da mão do Filho de Deus, dizendo: olha, isso aqui é meu corpo que é quebrado por vocês, meu sangue que é derramado. Como a gente imagina que seria estar presente naquele momento sagrado? E depois a gente lê aqui que eles começaram naquela mesma noite, naquele mesmo momento sagrado, a discutir entre eles quem era maior no reino. Eu fico pensando, nós não somos muito longe disso, né? Nós somos iguais. Na realidade, se você fosse resumir quem é o povo da Montserrat, nós estamos todos entre Judas e Pedro. Nós somos todos traidores. Nós temos traído ele tantas vezes. Se for olhar assim para a liderança dessa igreja, nós temos aqui pessoas que antes roubavam, e Deus tem nos restaurado para não roubar mais. Temos pessoas aqui viciadas em pornografia, que hoje é liberto pelo Senhor. Eu penso no meu casamento, eu e a Michele restaurou nosso casamento de uma quebra que muitos casamentos talvez não voltariam, mas pela graça de Deus nós somos casados hoje. Se tu parar para pensar, nós somos todos como Judas e Pedro, traidores, recebendo da mão de Deus aquilo que é o seu amor até o fim. Mas nós temos escolha. Isso que eu gosto muito desse texto. Na realidade, o Judas também tinha escolha, mas ele não recebeu a graça que foi oferecida através da cruz. E o Pedro, num processo de arrependimento e restauração, ele foi restaurado para ser um apóstolo. A única diferença entre os dois, recebendo ceia da mão do Senhor, e traindo na mesma noite, mas o Pedro permitiu o trabalho da cruz valer na vida dele. E eu quero te convidar hoje a entender que você está entre traidores e maltrapilhos, piratas, enganadores. É isso que nós somos aqui, mas salvos, justificados em Cristo. Nós podemos abrir quem somos, porque é isso que Ele tem feito na nossa vida. O milagre aqui, esse pão e esse cálice que nós vamos tomar juntos aqui, não é mágico. Esse pedacinho de pão que você já tem na sua mão aí, ela não tem poder de transformar pessoas pela substância que ela é, mas ela nos lembra daquilo que tem poder de mudar um ladrão, um mentiroso como eu, e virar uma pessoa que pode servir para Deus.
celebrar juntos a glória do trabalho da cruz, da ressurreição, que transforma pessoas como nós, pessoas traidores como nós, e nos dá um futuro como Pedro e não como Judas, porque nós queremos aceitar o trabalho da graça de Deus na nossa vida. Talvez você nunca teve esse momento, talvez você está segurando isso pela primeira vez na sua mão, e você quer saber um pouquinho mais de como ser Pedro. Tinha uns livros, quando eu era adolescente, tinha uns livros, Escolha Seu Próprio Futuro, o nome do livro, tipo de livro. Então era uma aventura, chegava numa certa página naquele livro, não sei se saiu em português esse tipo de livro, mas chegava assim, na página 15, a dizer, olha, se você quer que a pessoa entre na caverna, vai para a página 30. Se tu quiser que eles vão para a esquerda e fugem da caverna, vai para a página 45. Aí você podia ir escolhendo o futuro do livro, e o livro tinha vários fins, né? Eu acho que tinha aqui, você decide na TV, né? Era uma coisa assim, o pessoal chamava lá e decidia. Sabe que escolhe o seu próprio futuro entre Judas e Pedro. Era simplesmente, os dois traíram, os dois tomaram ceia naquela noite, mas Pedro permitiu que a graça de Deus chegasse ao seu coração. Quero te dar um instante agora para você orar e dizer, Deus, derrama sua graça sobre minha vida, Deus. Eu quero ter o fim de Pedro. Eu sou traidor, sim. Eu tenho pecado. Eu tenho abandonado. Mas eu quero, Deus, que você venha, a sua graça derrame sobre a minha vida. Clame para que o perdão de Jesus chegue ao seu coração hoje. Se você já fez isso antes, renova essa aliança com Deus. Vamos ficar em pé agora e juntos nós vamos celebrar o verdadeiro sentido da Páscoa, que nós, como maltrapilhos, fomos restaurados em filhos. Nós, como um bando de Judas, nós fomos restaurados em Pedros, para serem usados para o Senhor. Obrigado, Deus. Seu corpo que foi quebrado por nós, nós agradecemos e celebramos nesse pão, em nome de Jesus. Vamos comer juntos. Aquela mesma noite que ele foi traído, e não só por um, por dois, abandonado por todos, Jesus pegou o cálice. Ele disse, essa aqui é o símbolo da aliança, do meu sangue. Isso aqui é derramado por vocês. Faça isso em memória de mim. Nós vamos agora tomar esse suco, lembrando que o sacrifício de Cristo é o que nos dá esperança. Foi o sangue de Jesus que cobre nossos pecados, que faz pessoas como nós poder servir a Jesus como filhos limpos diante de Deus. Tomamos então, celebrando tudo que Deus tem feito na nossa vida. Em alguns instantes nós vamos estar adorando a Deus com o nosso dízimo, com a nossa oferta, mas nós queremos também celebrar tudo que Deus tem feito através do quilo do amor. Mês passado, 350 itens de higiene, 850 quilos de alimento, quilos de amor, né, levado a famílias. Foi 41 famílias ajudadas. Foi um projeto de comunidade terapêutica de Novo Hamburgo. Nós queremos muito mais. Temos mais itens lá atrás. Então queremos convidar você para sair do seu lugar agora, nesse momento de dízimo, de entrega, para pegar um quilo de alimento e trazer, vir orando por esse alimento, que Deus possa levar isso para abençoar a família de alguém, e saber que Deus vai fazer muito mais ainda através de nós. Confiamos. Que Deus te abençoe hoje na adoração, através do dízimo também, através da entrega da sua vida. Vamos então celebrar. Cristo ressuscitou, amém, gente? Eu vou falar a frase Cristo ressuscitou e vocês repetem para mim assim, ó, para o Senhor: verdadeiramente Cristo ressuscitou. Tudo bem? Cristo ressuscitou. Mas vamos dar um brado agora de vitória sobre essa verdade, amém? Cristo ressuscitou. Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos aqui nessa noite para celebrar essa vitória sobre a morte de um Deus que é poderoso
de um Deus que é infinito em graça, em poder, e que nada o detém. Nada o detém. Amém, querido? Eu não sei como você chegou aqui hoje à noite, qual é a sua crise, mas presta bem atenção. O maior inimigo que o homem tem é a morte. E Cristo venceu a morte. A morte não o deteve, querido. A morte não foi capaz de mantê-lo. O poder do Espírito que veio sobre o Cristo morto foi capaz de ressuscitá-lo. E a mensagem que nós anunciamos aqui não faria nenhum sentido se Cristo não tivesse ressuscitado. A Bíblia diz que nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Mas porque Cristo ressuscitou, nós temos uma certeza de que um dia nós ressuscitaremos também juntamente com Ele. Amém? Quando eu penso nisso, eu fico pensando nos meus problemas. Eu fico pensando nos meus desafios. Eu fico pensando nas minhas batalhas, que por vezes o diabo diz que eu não consigo vencer. Cristo venceu a morte, você vai vencer todos os seus desafios em Cristo Jesus. Amém? Amém, querido? E por fim a morte, porque nós ressuscitaremos. Louvado seja o Senhor por isso. Amados, nós estamos no meio de uma série e a nossa pergunta foi: vamos continuar na Páscoa? Vamos continuar na Páscoa falando sobre o mapa. E nós hoje vamos falar sobre o abrir, decidimos seguir em frente. Porque, queridos, quantos aqui podem declarar isso? Que o Cristo que ressuscitou você já da morte espiritual. Quantos podem declarar isso aqui? Amém. Quantos aqui podem dizer que o Cristo ressurreto tem transformado, tem operado, tem trabalhado na sua vida, tem feito mudanças? Quantos aqui? Glória a Deus. Então a mensagem de hoje fala sobre o abrir. Abrir exatamente aquilo que Deus tem feito em nós. Aquilo que Deus tem nos mostrado. Aquilo que Ele quer transformar em nós. Aquilo que o Senhor tem revelado pela meditação. Então nós vamos seguir na nossa série, nessa perspectiva de que o Cristo ressurreto tem operado na nossa vida, tem falado conosco, tem nos transformado. E nós precisamos abrir essas coisas. Precisamos compartilhar isso. Precisamos compartilhar das nossas mazelas para que Ele continue trabalhando em nós, para que Ele continue operando em nós. Queridos, agora deixa eu convidar você, porque no meio dessa série em que nós temos falado sobre a palavra de Deus e sobre o grande privilégio que você tem de estudar a palavra, nós estaremos lançando um ano de leitura da Bíblia, ainda este mês. Mas nós teremos do dia 23 ao dia 26, 72 horas ininterruptas, onde nós vamos ler a Bíblia inteira como igreja em 72 horas. Eu quero te convidar para esse desafio. Assiste aí. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Worthy is the slain, holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Was and is to come. All creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore You.
ininterruptamente, esse prédio vai estar aberto, você pode trazer pessoas, vir com a sua célula, se você não está em célula, venha. Nós vamos ter o calendário que já está disponível para você se conectar lá no nosso balcão ali. Você hoje já pode dizer, olha, eu quero 30 minutos, cada 30 minutos uma pessoa vai ler a Bíblia. E nós vamos estar lendo durante essas 72 horas. Agora presta atenção, nós fechamos no domingo pela manhã e lançamos a jornada de 1 ano de leitura da Bíblia. Aí você vai ler sozinho a sua Bíblia no seu quarto secreto, amém? Por 1 ano. Aí nós começamos a nossa jornada de 1 ano. Eu tenho certeza que será uma experiência maravilhosa, maradivina, como eu gosto de dizer, né? Maravilhoso com divino, porque quando Deus está, tudo se torna maravilhoso, gente. É sempre muito especial. Glória a Deus por todo esse movimento. Essa série Mapa, ela tem o objetivo de atrair você de volta para a palavra e levar você a um compromisso sério de amor com a palavra de Deus, não é? De amor àquilo que Deus tem revelado a nós pela sua palavra, e nós queremos encorajar você a vivenciar tudo isso conosco. Eu convido você para o estudo de hoje em Colossenses capítulo 3, versículo 2 e 17. Quero dar uma boa noite para os nossos internautas, aqueles que estão conectados, que o Espírito possa falar com você aí também, que você receba a palavra de Deus nesse momento na sua vida, e que possa não apenas chegar ao seu coração, mas gerar mudança de vida, como nós desejamos aqui todos nós. Colossenses 3, de 12 a 17. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. Olha que coisa linda, como Deus nos chama amados do Senhor. Amém, queridos? Diz para o seu irmão, você é amado de Deus. Você é amada de Deus. E interessantemente, querido, olha só. Ele começa dizendo que nós somos o povo escolhido de Deus, santo. Mas você talvez diga, mas eu não sou pecador. Presta atenção. Antes de Cristo, você era um pecador que gostaria de se tornar santo. Mas depois de Cristo, você é um santo vencendo o pecado, lutando contra o pecado. Amém, querido? Todos somos santos, não é? Na dimensão de que fomos separados para viver uma vida agora com Cristo Jesus. Amados, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Se você tem alguma queixa hoje no seu coração, está aqui um conselho do Pai, né? Para que você possa perdoar. Assim como o Senhor tem perdoado você. Como Deus nos perdoa, né? Todo dia Ele nos perdoa. Que a graça do Senhor possa nessa noite levar você a perdoar quem quer que seja, independente do que tenha lhe feito. Ele vai instruir isso. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Olha que coisa linda, de manhã eu disse isso. Não é a teologia que é o nosso elo perfeito. Não é o conhecimento que é o nosso elo perfeito. É o que, gente? O amor que nos une. O amor que nos une. O amor, amado, derruba todas as barreiras. Todas as barreiras. E ele continua. Que a paz de Cristo Jesus seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Agora o texto base nosso é o versículo que vou ler agora. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos. Tragédia já administrada. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai, nosso Pai. Vamos orar? Espírito Santo, querido Espírito,
Tu que habitas em nós, Tu que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Tu que és o nosso consolador, querido Espírito Santo. Eu rogo que nesta noite Tu tenhas plena liberdade no nosso meio aqui. Que o Senhor possa ministrar sobre cada mente e coração o que lhe apraz, Senhor. Aquilo que cada um aqui necessita, só o Senhor conhece, Senhor. Só o Senhor sabe. Aqueles que estão ouvindo agora pela internet, ó Deus, só o Senhor os conhece, Pai. Eu rogo, Espírito Santo, querido, que o Senhor possa tocar profundamente nossas mentes e nosso coração. Que o Senhor nos convença esta noite. Que o Senhor trabalhe nos nossos corações. E que mais do que isso, Senhor, que hoje seja uma noite de libertação, Senhor, aqui. Seja uma noite de salvação, Senhor, de encontro com a pessoa de Cristo Jesus. Uma noite de compromisso contigo, Senhor. Uma noite de derramar da Tua voz sobre nossos corações de maneira tão poderosa que nos mova a mudança de vida. Nós pedimos transformação essa noite. Nós pedimos, Espírito, tudo que o Senhor tem preparado para hoje. Tudo, Espírito Santo. Que no mundo espiritual o Senhor já fez. O Senhor traga existência, Senhor. O Senhor traga existência sobre cada um de nós aqui esta noite. Para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado e bendito seja o Senhor. Obrigado, amados, pelo carinho, pelo cuidado de vocês aqui. Muito obrigado. Igreja querida, convidados, nós estamos, como já disse, estudando essa série. Eu queria primeiro contextualizar você um pouquinho sobre isso, porque nós tivemos 2 mensagens introdutórias. Essa é a 4ª mensagem, tá? Tivemos 2 mensagens introdutórias. E essas mensagens tinham como objetivo trazer a você a consciência de, obrigado, amados, de que o crescimento espiritual é uma responsabilidade de quem, gente? De quem? Minha. Diga assim, minha. O meu crescimento espiritual, diga isso, é de responsabilidade absolutamente minha. Não transfira isso para uma igreja, para o seu discipulador, para o seu mentor, para ninguém. É de suma importância que você entenda que você tem uma palavra dada para vocês. Amém, gente? Espero que você tenha uma Bíblia. Se não tiver, fala conosco, tá? Ou passa na livraria. Esta palavra, mais o seu quarto secreto e mais o Espírito Santo são suficientes para você crescer. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Na semana passada, nós estudamos com o Shene sobre o meditar. Você aprendeu sobre olha a palavra. Lembra disso? Quantos aqui olharam a palavra essa semana? Vamos recordar? O O é de quê? Observar. Você abre a Bíblia e você ora antes de estudar a Bíblia e pede para que o Espírito Santo te auxilie, te guie no estudo da palavra. Amém? Porque nós não podemos interpretar a palavra pela nossa carne, pela nossa natureza humana. Precisamos do auxílio do Espírito Santo. Então, o olha é, observa com o auxílio do Espírito Santo. Pede para que Ele te ajude a interpretar aquilo que Deus falou com você e depois aplica. O que aplicar? Traz para a sua vida o ensino, o princípio, e diz, como agora eu posso viver isso, Deus? Tudo bem, gente? Isso é o olha a palavra. Eu gostei do olha porque eu sou nordestino, então estou em casa. Rapaz, eu estou derrubando tudo hoje aqui. Eu queria encorajar você a olhar a palavra. Essa semana. Quantos essa semana olharam a palavra? Deixa eu ver. Vai mais. Nós queremos crescer. Nós queremos realmente amadurecer nisso. Lá em casa foi muito legal. Os juniores estão num desafio de ler a Bíblia em 4 anos. A Lália e a Radassa são juniores. Então nós olhamos a palavra essa semana com elas. Foi muito legal. Explicando, observar, a interpretar e depois aplicar na vida delas, né? Elas estão lendo um capítulo por dia.
muito gostoso. Faz esse exercício pessoal, faz com a família, ajuda o seu filho, não é? Para que ele possa tomar gosto pela palavra. Mas eu queria apenas para reforçar o princípio do mapa, porque talvez algumas pessoas aqui não puderam viver as mensagens anteriores. Eu queria sinalizar para você que o mapa para nós é uma ferramenta que estamos utilizando para que eu e você possamos nos relacionar com Deus diretamente, pessoalmente, através da palavra de Deus. Você pode fazer isso segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não precisa esperar o domingo para ouvir a voz de Deus. Amém, gente? É isso. Nós já abordamos aqui na segunda mensagem também que o que estamos usando para a sua jornada, nós chamamos de círculo de aprendizagem. Eu queria mostrar para você, porque duas frases são fundamentais quando você vai estudar a Bíblia. Duas perguntas. A primeira é, o que Deus está me dizendo? Quando você vai ler a Bíblia, você precisa saber, Deus, o que tu estás dizendo para mim através desse texto? Ok? Quando você está observando. Essa pergunta é fundamental. Mas a segunda, ela é mais importante ainda. Porque a segunda pergunta é, o que eu vou fazer agora a respeito do que o Senhor me falou? Porque nós não queremos que você se torne um conhecedor das Escrituras apenas, mas que você se torne um conhecedor e um praticante da palavra de Deus. Ou seja, o que o Senhor me falou e agora o que eu vou praticar, fazer a respeito daquilo que o Senhor me instruiu. Nós falamos também do Cronos e do Kairos. Lembra bem? O Cronos é o tempo. O tempo que nós usamos diariamente. Hoje, para vir aqui, não é? Você se planejou que horários você tinha que tomar o banho. Espero que você tenha tomado um banhozinho. Está cheiroso? Tá cheiroso? Um banho, se arrumar, pegar o seu carro ou pegar o ônibus e se deslocar para cá. O Cronos aqui era 19 horas, 18h30 oração. Aqueles que não vêm, venham para 18h30. Você está cronometrando. Olha, eu espero que 9 horas acabe o tempo, nosso culto. Talvez hoje passe, viu? Deixa eu te avisar. Isso é o Cronos. Agora presta atenção. Nós estamos trabalhando aqui na dimensão de que Deus, Ele entra no nosso Cronos, nós chamamos isso de Kairos, e intervém na nossa história com uma manifestação dele. É uma palavra que ele traz que ilumina aquilo que eu estou naquele momento perdido. É uma palavra que ele traz que vem de encontro à minha necessidade, traz consolo, traz direção, traz graça, traz perdão. Você tem uma necessidade. E ao buscar a Deus, Ele ouve a nossa oração. E Ele vem e intervém na nossa história. Isto é o Kairos de Deus que nós chamamos. É a intervenção de Deus no nosso Cronos. E ali tem uma Bíblia, por quê, queridos? Porque muitos de nós ainda achamos que o Kairos de Deus só se manifesta em relâmpagos, em trovões, não é? Em coisas assim extraordinárias. Mas o que nós estamos querendo construir com você aqui é um princípio de que todos os dias você pode ter um encontro com Deus. E Deus pode, por isso ali tem a Bíblia ali, ó, aquele desenho. Você pode ter um Kairos de Deus pela palavra. É uma maneira madura de amadurecer, de crescer espiritualmente, de fazer a vontade de Deus, de compreender a vontade de Deus para nós. Então, amados, esse é o exercício que nós estamos propondo aqui. A Bíblia diz que nós erramos porque nós não conhecemos o quê? As Escrituras e nem o poder de Deus. As duas coisas andam juntas, queridos. Então nós não queremos que você siga aqui uma fé que você não conheça a base dela. E ao meditar na palavra e praticar, nós vamos construindo então um alicerce que Jesus vai chamar de rocha, lembra? Necessário para que a nossa vida jamais seja abalada. Quando ele vai falar, olha, existem dois tipos de homem, que constrói a casa sobre a areia, sobre a rocha. E ele vai ministrar sobre isso dizendo, o que constrói a casa sobre a rocha, ouça bem, é aquele que ouve a palavra, que medita na palavra, que conhece a palavra, mas que pratica. Esse é semelhante ao homem que constrói a casa sobre a rocha.
Virão os ventos, as tempestades, baterão sobre aquela vida, sobre aquela família, sobre aquela casa, mas a promessa de Deus é que a sua casa não vai cair, amém, querido? Seu casamento não vai cair, amado. Mas a Bíblia diz que o homem que constrói a casa sobre a areia é aquele homem que ouve a palavra, que medita, que conhece, pode até citá-la, mas não pratica. A Bíblia diz que a casa vai cair quando bater os ventos fortes sobre ela. Então, queridos, nós iniciamos o M do meditar, né, a semana passada. E, ouça bem, quando nós trabalhamos o meditar, nós estávamos conceituando o aprendizagem, ou a aprendizagem, melhor dizendo, como uma responsabilidade pessoal. Tudo bem, queridos? Nós vimos com o Shane na semana passada que prosperidade e sucesso, ouça bem, quantos aqui querem ser prósperos e ter sucesso na sua vida? Prosperidade e sucesso, amado, e aí eu quero dar uma visão ampla sobre isso. Não é uma visão financeira não, porque tem muita gente que é muito cheio da grana, mas ele é um infeliz, ele não é próspero. Ele tem riquezas, mas prosperidade da perspectiva espiritual é muito maior do que possuir bens. Então, queridos, se você quer ser próspero e ter uma vida bem-sucedida, olha o que diz lá, nós lemos a semana passada, Josué, capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você o quê? Olha o texto, cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Só então indica que antes você precisa fazer alguma coisa. E ele vai dizer lá que é o quê? Meditar nelas, na palavra, dia e noite, e depois cumprir fielmente tudo que nele está escrito. Cumprir é o praticar. O Shane, com muita felicidade, na semana passada, nos apresentou aquelas diversas propostas, né? De meditação vazia, né? Meditação oca, cuja proposta daquelas meditações era o esvaziamento da mente, que não promove vida, mas morte. E aqui está o grande contraste, querido, com a meditação bíblica. Porque a meditação na palavra de Deus é uma proposta completamente diferente. Simplesmente porque a meditação bíblica não é um exercício de autoajuda. Não é, querido, uma busca por alteração da consciência de um estado de transe. Mas tem como base algo concreto. Você medita na palavra de Deus. Amém, querido? Algo concreto, algo real, algo que Deus falou para a humanidade. Você vai se debruçar na meditação do que Deus tem dito para o homem. Então, queridos, é completamente diferente. É exatamente o contrário das práticas panteístas, não é? Porque a meditação bíblica, querido, ela é racional, presta atenção. Ela é consciente, ela é lógica, ela é inteligente, sem deixar de ser espiritual, porque é pelo Espírito, amém? É pelo Espírito, mas não tira a minha mente do processo. Isso é tão profundo, queridos, porque ao invés de esvaziar a mente, sabe o que a palavra provoca na meditação? Renovação da mente. Romanos capítulo 12 vai dizer claramente sobre isso. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que então você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, quando nós vamos meditar na palavra escrita, nós não esvaziamos a mente, mas nós somos renovados na nossa mente pela palavra, pelos valores do reino, pelos princípios de Deus. Agora, o esvaziamento vai acontecendo, mas não é na mente, sabe onde é? No nosso ego. Porque à medida que a palavra vai entrando, à medida que o Senhor vai nos convencendo, o nosso ego vai esvaziando e o Espírito vai enchendo-nos da sua presença. Amém, queridos? Esse é o processo. Na meditação bíblica nós temos foco nas palavras de Cristo. Concentração, atenção inteligente sob a iluminação do Espírito Santo, que vai nos guiar. Como um ser divino, querido, criador e sustentador de todas as coisas, não podendo ser ele confundido com a criação.
Agora no nosso mapa hoje nós vamos nos concentrar no ar do abrir. Ainda dentro da pergunta, o que Deus está me dizendo ali. Olha só, nós falamos sobre o meditar semana passada e hoje é o abrir, relacional. O que Deus está me dizendo? O mapa segue, depois nós vamos ter lá na semana que vem, vamos falar sobre a questão de nós meditamos, abrimos, planejamos e aí por fim nós vamos viver a experiência realmente ali de avaliar o que Deus está falando conosco e se estamos praticando. Está claro isso? Essa introdução está bem entendida, gente? Estão comigo? Amém? Vamos entrar aqui então diretamente. Presta bem atenção nesse princípio. Para que o meu meditar na palavra me leve a mudanças duradouras na minha vida, eu preciso convidar outros a entrarem comigo no meu processo. Você está entendendo que você está saindo da dimensão pessoal, onde eu, a palavra, o quarto secreto, o Espírito, para uma nova dimensão, onde a proposta é, entra na minha jornada, entra na minha vida, para que eu possa continuar crescendo? Essa é a proposta do abrir hoje. Ou seja, querido, nós não apenas queremos ouvir o que Deus está nos dizendo sobre nós, pelo meditar da palavra, mas é indispensável e fundamental compartilhar o que Deus está falando, o que estamos ouvindo, o que Ele está dizendo sobre nossa vida, para que então o processo de aprendizagem e desenvolvimento espiritual, que nós chamamos aqui de transformação, de Deus moldando a minha vida à imagem de Cristo Jesus, querido, possa ser concretizado. Abrir, a palavra de ordem hoje à noite é abrir as áreas escuras do nosso caráter que estão sendo iluminadas e confrontadas pela palavra de Deus através da meditação. É a parte da cura, amados. É o remédio de Deus. Olha o que diz em Tiago 5,16. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam o quê? Curados. Vou pedir licença para ir na garrafinha hoje. Tá bom? Tiago aqui está falando que abrir é uma espécie de aprendizagem terapêutica. Isso é curador, é cura para a nossa alma. Alguém, por exemplo, com problema na área de ira, pode estar sendo ministrado pela palavra de Deus, tá? Claramente. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. O Espírito pode estar falando ali sobre o fruto do Espírito, né? Que é amor, que é paciência, que é mansidão. E aí essa é a guerra da alma daquela pessoa. Mas ela está na batalha da vida dela, cristã, tentando vencer. Meu amado, preste atenção. Abra o jogo, porque muitas vezes o teu casamento está sendo arrebentado por esse pecado, porque você ainda não abriu para que Deus possa usar pessoas para ministrar sobre a sua vida. O texto diz, confessai os vossos pecados o quê? Uns aos outros. Vamos trazer para o contexto da mensagem. Abra o jogo da sua luta, abra o jogo sobre a sua fraqueza, abra o jogo sobre o seu pecado, orem uns pelos outros e vocês serão o quê? Curados. É uma promessa, amado, é uma palavra, é uma orientação para nós. Alguém lutando contra a pornografia, homens, essa é uma das guerras maiores que os homens têm enfrentado, uma das maiores batalhas. Guardar os seus olhos, santidade na mente, querido. E talvez você esteja vivendo essa guerra há anos, querendo vencer, porque eu não acredito que você queira viver nessa condição, mas porque você ainda não teve coragem de denunciar, de abrir, de entrar, colocar pessoas na sua jornada, dizer, cara, me ajuda, deixa eu confessar. Você está levando queda e queda, se levanta e cai, se levanta, enquanto que Deus está dizendo, meu querido, abre, eu quero curar você. Deixa eu dizer para você, você precisa abrir com alguém, porque Deus quer usar pessoas para apoiar você na sua jornada. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Quando eu comecei o meu ministério, primeiro ano, tenho 20 anos como pastor, no meu primeiro ano como ministério, eu precisei romper com essa barreira, com esse medo de abrir.
Eu vivi um tempo na minha jornada de adolescência, um tempo distante de Deus, onde os meus namoros foram namoros que desagradaram a Deus, impuros. Eu me envolvi com pornografia. E durante aquela fase, o meu caráter foi sendo realmente deturpado. A iniquidade, ele tem o poder, o pecado tem o poder de deformar a nossa alma. Você sabia disso? E queridos, quando Deus me chamou para o ministério, eu comecei a permitir Ele fazendo essas coisas antes, mas o ministério, quando eu disse, Senhor, tudo bem, eu vou me preparar, mas transforma a minha vida e meu caráter. E Deus começou a gerar uma transformação. Eu passei um ano sem namorar. Deus começou a trabalhar mesmo meu caráter nessa área, queridos. E quando eu cheguei no seminário, depois de um tempo, eu e Martinha nos conhecemos, minha esposa atual. A esposa atual não, só tive uma. A comunicação é um grande desafio. Nenhum julgamento para você que teve 2 ou 3. Você não deve ter 2 ou 3, né? Teve. O Senhor perdoa os seus pecados. O Senhor perdoa o seu tempo de ignorância. Você foi divorciado. Mas essa que está aí e esse que está aí, se comprometa com Deus a ser até o último dia da sua vida. Amém? Porque essa é a vontade de Deus. Então, a minha esposa querida, Martinha, fazia seminário comigo lá. Ela chegou no 3º ano, era o 1º ano meu. Quando ela entrou assim, o Espírito falou, essa é a tua mulher. Eu falei, Deus, mas olha, é muito, muito para mim, pai. Eu falei, é muita graça. Na minha vida tudo é milagre, viu? Tudo é milagre. Então, amados, o que aconteceu? Nós começamos o namoro e o Espírito Santo começou a me dizer, abre o jogo para Martinha, abre o jogo para ela, abre o jogo das tuas lutas, das tuas batalhas. Eu chamei a Marta e eu abri para ela todas as minhas mazelas, todos aqueles contextos que eu vivi de perdição. Abri, ela chorou muito, Martinha teve uma experiência diferente da minha, não é? E queridos, depois daquele momento ali, a Marta ministrou graça na minha vida, foi assim tão poderoso receber a graça através dela. Eu estava começando a conhecer a graça de Deus, através da Marta, porque até então eu conhecia só um Deus que eu estava começando a entender, cara. O que é essa graça que você recebe de Deus? Coisas que você não merece, gente. Coisas que nós não merecemos. E aí, amados, só que quando eu contei tudo para ela, tudo, eu editei os meus pecados. Alguém já editou pecado aqui? Vamos ser bem íntegros. Sabe o que é editar pecado? Você conta, mas você deixa o mais feio de fora. Porque você está preocupado com a sua reputação. Você está preocupado com a sua imagem. Você está preocupado com o que os outros vão pensar ou dizer. E eu estava. Eu falei, eu sou um cabra meio ruim, Martinha. Mas nem tanto. Nem tanto. E aí, querido, sabe o que eu deixei de fora? Eu deixei de fora que a pornografia tinha sujado tanto a minha mente que eu ainda tinha luta com essa área. De que isso era uma guerra para mim. Agora eu quero que você ouça a cena triste. Eu sou pastor da igreja. Uma igreja com 2.800 pessoas em Curitiba naquele tempo. Hoje tem 8.000 pessoas lá. Glória a Deus. Eu era um dos pastores, pastor de jovens. E no meu 1º ano de ministério, eu estou no gabinete pastoral. Presta atenção na cena. Gabinete pastoral. E vem uma voz dizendo, cara, entra aí, acessa aí. Entra aí no sitezinho, não tem problema nenhum. E eu comecei numa guerra ali, não posso e tal. Mas aí, queridos, eu entrei. www.playboy.com.br. Enter. Só que o meu inglês era tão terrível que eu botei Playboy com I. Quando eu dei Enter, não entrou. Não entrou. E graças a Deus que não entrou. Só que quando eu vi aquilo e deu erro, o Espírito Santo fala comigo claramente, cara, o que você está fazendo da sua vida? Que tipo de pastor você quer ser? Meu amados, eu caí de joelho e comecei a clamar misericórdia ao Senhor. Misericórdia, misericórdia da minha vida, Deus. E o Senhor fala, abre, denuncia. Eu falei, vou abrir hoje para Marta. Chamei a Martinha. Não tive coragem de abrir. Passou 2 dias, eu vou abrir, não tive coragem. 3, 4, 5. Levou quase que 15 dias. Eu não tenho acerto, não quero aqui dizer um dia que não foi. Mas, amados, sabe como é que Deus fez? Eu todo dia dizia, vou abrir.
E alguma coisa aconteceu, eu não abria. Uma luta dentro de mim. Deus, primeiro ano de ministério, meu casamento, Deus vai ser o caos, Pai do céu, porque é assim que o diabo trabalha na sua mente. Ele começa a racionalizar o seu pecado, para te manter prisioneiro dele. É assim que ele trabalha. E eu comecei a racionalizar e tal, mas eu quero, mas aquela coisa vinha. Aí o Senhor deu um jeito. A Martinha entra lá no computador, Técio, vem cá, lá no computador da igreja. Vem cá. Aí eu gelei todo. Aí ela chega e fala, olha aqui, alguém tentou entrar num site Playboy, mas o cara, além de ser vergonha, é burro, ele colocou com I. O cara, além de ser vergonha, é burro. A Martinha é muito espontânea, ela levanta. E aí tinha um corredor de salas. Sala do pastor, de crianças, de adolescente, eu era de jovens. De música, de educação cristã, de não sei o que, 9 salas. A Martinha sai e fala, vamos avisar que tem algum sem vergonha e burro aqui. Vamos avisar. E ela saiu atrás dela e ela começou, tem alguém tentou entrar, o cara é um sem vergonha e burro, e o cara tentou, presta atenção, olha o teu computador. E eu atrás dela, desesperado, gente do céu. Quando a gente volta para a sala, entra na sala, o Espírito Santo fala para mim, o quê? O que o Espírito fala? Abre. Eu olho para ela, a Martinha estava feliz, deu um suspiro. Fizemos o que tinha que ser feito, denunciamos. E aí ela olha para mim, eu falo, Martinha, olha para mim. Ela olha bem nos meus olhos e fala, sabe quem é o sem vergonha e burro? Sou eu. Deixa eu dizer para você, sabe como é que eu olho aquele dia? O dia da minha libertação. Foi o dia que Deus me salvou de ser um pastor hipócrita. Para a glória de Deus digo isso, nunca mais entrei num site pornográfico, me envolvi com qualquer coisa. Eu decidi denunciar a minha fraqueza. Aí eu fui contar o cavalo para ela, né? Porque conhece a história do cavalo, né? Conhece essa história? O cara chegou na célula lá e começou a dizer o seguinte, cara, eu preciso confessar. Eu estou desesperado, essa semana eu roubei uma corda, eu vi uma corda linda, azul e não sei o que, me deu um negócio, eu roubei a corda. E o pessoal na célula achou estranho, né? Mas falou, cara, tudo bem, vamos orar. A Bíblia diz, confessar uns aos outros, orar para que você seja curado, vamos orar. Oraram, cara, agora estou bem e tal. O discipulador dele estava lá na célula. Aí no encontro do discipulado falou, vem cá, cara, vamos falar daquela história lá da corda e tal. Abre o jogo, como é que foi? Aí o cara começou a cutucar, né? Não, cara, foi uma corda assim. Cara, mas onde é que estava essa corda? Cara, é estranho essa papo. E vai aprofunda, cara, tá bom, cara. Eu roubei, foi um cavalo que estava na ponta da corda. É assim que a gente é. Então eu fui e denunciei para ela o cavalo. Falei, Martinho, eu tenho luta com isso, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que o Senhor me fortaleça. Confessei para os nossos discipuladores. E queridos, desde lá eu presto contas da minha vida. Abre, para que o diabo não tenha vantagem sobre você. É disso que o Espírito está falando, querido, confessa. Deus quer curar o nosso caráter. É uma pérola que Deus deixou para nós, o corpo de Cristo, amado. O discipulado é uma experiência transformadora, porque é no meio desse convívio, de trazer alguém para a minha jornada, que nós vamos aprendendo, vamos crescendo espiritualmente. É na relação mais chegada com alguns irmãos, que eles podem exercer papel de aqueles que vão interceder, orar, clamar por nós, confirmar a vontade de Deus, nos apoiar na nossa fraqueza. Discipuladores, querido, são como conselheiros e confrontadores, que evitam que pequenos erros cresçam na nossa história. Olha o que diz em Eclesiastes 4, 9 e 10. É melhor ter companhia do que estar, o quê? Sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, um amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Sabe quem era? O que eu era até aquele dia? Sabe o que eu era? Um pobre homem. Caindo e não podendo contar ninguém para me ajudar, por causa da minha reputação, minha preocupação com a minha reputação. Amado, nós temos aqui na nossa igreja essa visão de nós discipularmos uns aos outros, porque pelo discipulado nós temos uma forma de proteção, um lugar seguro para confessar nossas faltas e limitações.
É no discipulado, nessa relação de trazer alguém para a minha vida, que nós podemos ter um acompanhamento capaz de nos estimular naquilo que é correto. Hebreus 10, 24 diz: consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Ou seja, nós podemos lutar sozinhos, mas Deus nos presenteia pessoas para lutar conosco. Amém, queridos? Isso é precioso. O discipulador é um parceiro de prestação de contas, que pode nos ajudar a fazer uma avaliação correta da nossa jornada, checar as motivações. O meu discipulador, de vez em quando, ele vai lá e ele checa as minhas motivações, do meu coração. Teste, por que isso? E como eu agradeço a Deus. Eu sou um cara de personalidade tão forte, gente, tão forte, mas o meu discipulador é mais forte que eu. Ele não tem medo de mim. Eu aprendi que o discipulador, ele não pode se impressionar com você, sabia? O seu discipulador precisa ter coragem. Você não pode ser um cara que ele se impressiona com você, senão ele fica tímido para te confrontar. O discipulador tem que ir lá, chegar fundo, pelo Espírito, para ajudar você a crescer. Você consegue entender a importância do abrir, querido? Amém, igreja? Há aprendizagem poderosa na comunidade terapêutica. Seu círculo de relacionamento funciona como um divã divino, né? Um tapete, ali alguma coisa que Deus se manifesta e Deus vem trazer cura. Na confissão honesta nós experimentamos a graça de Deus, o perdão de Deus. Então vem um conselho para você, amado, para a sua jornada. Medita na palavra, mas Deus vai falar ao seu coração pela palavra. Ele vai apontar áreas que Ele quer gerar crescimento na sua vida. Por favor, abra isso com alguém. Eu vou lhe dar uma dica. Escolha pessoas confiáveis, que permanecerão do seu lado em todos os momentos. Pessoas que irão orar por você, lutar com você e não bajular você. A propósito, deixa eu falar uma coisa. Discipulador não pode bajular ninguém. Ele ama, ele cuida, ele é carinhoso, ele é gentil, mas passar a mão em cima e bajular, não, isso é pecado. A Bíblia diz que bajulação é pecado. Não, amado, ele vai ser alguém íntegro com você, porque te ama. Agora, é fácil confessar, é fácil abrir? Claro que não. Não é fácil para ninguém. Mas é necessário, se nós quisermos crescer como discípulos e mostrar a profundidade do nosso desejo de mudar e andar na presença de Deus. Nós tivemos aqui a vigília, quinta-feira, de quinta para sexta, das mulheres. Amados, foi uma bênção esse encontro aqui, maravilhoso. Tinham 225 mulheres na vigília. Foi uma coisa tremenda. Deus se moveu aqui de uma maneira extraordinária. Mas a vigília, além de muita oração, sabe o que aconteceu aqui? Mulheres que Deus estava falando coisas com elas, desafiando a transformação, e que elas permitiram Deus gerar essa transformação, e que vieram aqui agora para abrir o que Deus tinha feito na vida delas. Foi um mover de edificação mútua aqui. Lembra o que a palavra diz? Que nós devemos aconselhar uns aos outros, o texto que lemos, e o quê? Ensinar uns aos outros. Foi o que aconteceu quinta-feira. Eu estava tão curioso em casa, mas tão curioso. Eu acordei às 4 da manhã na quinta-feira. Fiquei orando por elas até às 5 horas da manhã, vim para cá agoniado. Cheguei aqui, eu queria chegar às 5h30, sabe? Mas homem não pode estar aqui. Aí eu dei um jeito de chegar 15 para as 6, que terminava às 6. Aí fiquei sentado lá atrás ali, meio que escondido assim. No final eu descobri que não estava escondido nada. Era o último momento delas e eu vi tanto quebrantamento aqui. Quebrantamento. Foi um mover do Espírito. Sabe por quê? Porque mulheres que foram transformadas pela palavra, pelo mover do Espírito, estavam agora abrindo o que Deus estava fazendo. A propósito, no nosso Celebrando a Restauração aqui, quantos já fizeram Celebrando a Restauração? Deixa eu ver. É muito legal, é uma ferramenta maravilhosa. Tem alguns que acham muito estranho esse negócio do CR. Eu vou dizer porque que o pessoal acha estranho. Porque no Celebrando a Restauração, as pessoas chegam, tem o grupo de passos e tem o grupo de apoio. O grupo de passos, você vai respondendo algumas perguntas que você faz durante a semana. E aí o pessoal responde as perguntas, e não abrir perguntas, não responder, eles vão falando das suas mazelas, vão falando das coisas. E é interessante porque ninguém fala nada.
O pessoal responde, depois eles oram e terminam aquele encontro. Aí fica aquela sensação assim de que, vem cá, mas ninguém vai dizer nada. Ninguém vai ministrar, mas essa ferramenta para nós aqui é uma ferramenta onde, quando a gente abre, o Espírito Santo já está agindo lá no nosso meio. Nós oramos pela presença do Espírito naqueles encontros. O grupo de apoio ainda é mais interessante, porque o grupo de apoio, o grupo de apoio lá de sexo, o pessoal começa a dizer, olha, cara, eu estou lutando contra a minha área de fragilidade, que é a área sexual e tal, mas essa semana eu passei por essa vitória. O outro vai falar, essa semana eu caí, eu tive dificuldade e tal, e ninguém fica depois metendo biblada, porque o crente tem um negócio meio interessante, né? O povo fala alguma coisa, o cara tem que pegar a Bíblia e dar biblada na cabeça do povo. É uma coisa curiosa isso. Parece que não confia no Espírito Santo. Parece que não confia no Espírito. Agora, ouça. Quando nós abrimos aquilo que Deus está falando conosco, o Espírito se manifesta e começa a gerar cura no nosso meio. O Espírito Santo faz isso. Desmond Tutu, um bispo africano anglicano, olha a frase que ele diz. Ele diz assim, quando se recusa a partilhar, a abrir, corre-se o risco de perder tudo. Lá na célula é outro ambiente tremendo para poder abrir. Quando a gente vai olhar para o contexto da célula, nós vamos ver nesse pequeno ajuntamento de pessoas, Deus proporcionando o ambiente para a ministração do crescimento uns aos outros, dos mandamentos recíprocos. São muitos mandamentos recíprocos na Bíblia. Olha lá, Efésios vai dizer sobre sujeitem-se uns aos outros, amem uns aos outros, edifiquem-se uns aos outros, saúdem uns aos outros, consolem-se uns aos outros, cuidem uns dos outros, confessem uns aos outros, incentivem uns aos outros, encorajem, suportem, perdoem, aceitem, levem as cargas, humilhem-se, aconselhem-se, sirvam, lavem os pés uns dos outros. Aqui o Senhor está falando sobre o valor de quê? Da aprendizagem relacional. Deus usando pessoas para o nosso crescimento. Recebendo a palavra, repartindo, orando, aconselhando, ministrando, abençoando, lavando os pés uns dos outros. Mas eu quero voltar lá para Colossenses capítulo 3, versículo 16. Olha comigo lá. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Amado, há um conselho aqui de Deus. O conselho é para que no nosso coração, na nossa mente, habite ricamente. Não é em doses pequenas, é em abundância. Possa habitar em mim a palavra de Deus. Amém, queridos? Amém? Agora olha que interessante, porque João capítulo 1 diz que Jesus veio e habitou entre nós. Diz assim no versículo 14 de João capítulo 1, aquele que é a palavra, tornou-se carne, aquele que é o verbo, né? E viveu entre nós, habitou entre nós, tabernaculou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E no versículo 7 de João capítulo 1 diz que ele veio, Jesus, como testemunha, para testificar. Ele veio, é o cerne, acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Observa o detalhe aqui interessante. Habitar em João capítulo 1, versículo 14 no 7, quer dizer, ele tabernaculou, ele armou uma tenda entre nós por um tempo, mas todos nós sabemos que depois Jesus voltou, certo? Passou 3 anos aqui entre nós e voltou. Mas aí depois o Espírito vem, e ele vem para habitar agora permanentemente dentro de nós. Não mais como armando uma tenda. Então, queridos, presta bem atenção nisso. Reconheça a importância da palavra de Deus como vida, alimento, guia. O que a Bíblia está dizendo aqui é o seguinte, que a palavra de Deus deve nos habitar ricamente. 2 verbos aqui no grego original. Skenen, que quer dizer tabernacular, e oikel, oikos, que é casa, morada. Ele vem, mas agora para fazer morada, como se o nosso coração fosse o tabernáculo, a casa, onde ele vai morar. Uma coisa é a tenda, queridos. Outra coisa é ele vir e ficar e fazer morada permanente na nossa casa.
Aqui em Colossenses, Paulo quis dizer: deixe a palavra de Deus criar raízes, fazer morada no seu coração, habitar ricamente em vocês, não mais como uma tenda temporária, como na foto vai aparecer ali, mas no seu coração como uma habitação permanente. Amém, igreja? Ou seja, não adianta ler essa palavra e ela vir e sai. Deus vem com ela para firmar em nós, pelo seu Espírito, amado. É por isso que nós precisamos do Espírito. Porque o Espírito que já habita em nós, ele estabelece as verdades de maneira permanente em nós. Isso quer dizer o quê? Ouça bem. Mude o status da presença e atuação de Deus e da sua palavra na sua vida. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Deus não deseja, querido, estar de passagem na minha e na sua vida. Eu e você precisamos abrir o nosso coração e fazer dele e da sua palavra moradores permanentes. Você pode dizer isso para Deus hoje? Deus, deixe de ser um visitante transitório na minha vida e passe a ser um residente permanente. Você pode dizer isso? Se você quer isso na sua vida, diga para mim, diga comigo isso. Deus, deixe de ser um visitante transitório na minha vida e passe a ser um residente permanente. Essa música que nós vamos cantar agora, nós vamos continuar, ainda tem uma parte dessa mensagem, ela fala sobre isso. Ela fala: entra na minha casa, entra o quê? Na minha vida. Ela fala da história de um homem chamado Zaqueu, que ele queria Jesus na sua casa. Só que interessantemente, presta atenção, ele queria Jesus por um tempo, por uma noite, talvez tocar, talvez. E Jesus diz: não, eu venho para fazer o quê? Morada. E ele foi dormir na casa de Zaqueu. Depois ele foi embora, mas o Espírito ficou dentro de Zaqueu. Porque esse é o desejo de Deus, habitar em nós permanentemente. Amém, queridos? Eu queria convidar você a ficar em pé e cantar essa canção como uma oração, dizendo: Senhor, entra na minha casa, Pai, entra na minha vida. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha vida. Entra na minha casa. Faz essa oração, amado. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Pede pra Ele, quando o Quero Senhor chega, amar Ele começa somente a ti, entrar em cada canto da nossa vida porque e nos o Senhor santificar. é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Diz para Ele: Faz um milagre em Senhor, na minha vida, Pai. mim. Declara como Zaqueu. E como o Senhor fez com Zaqueu, Ele fará hoje na sua vida, amado. Como Zaqueu, eu quero subir. Havia uma sede na alma daquele homem de um encontro com o Jesus. mais alto que Ele vai subir numa árvore na expectativa de poder pelo menos só ver pra Jesus, te tocar em Jesus. ver, olhar para ti. Mas o Senhor Jesus foi ao encontro dele. E chamado a atenção Assim como o Senhor está para aqui mim, querendo eu ter um encontro com preciso de ti. Diga para Ele: Senhor Jesus, eu quero um encontro com o Senhor, Pai, para que o Senhor venha morar Eu permanentemente na minha vida, Senhor. preciso de ti, ó Pai. Declara: sou pequeno, Senhor, demais, Pai. Sou pequeno Quem somos nós? demais. Quem somos nós? Faz o Me teu dá amor, tua tua graça, paz. Largo tudo pra te seguir. Declara isso. Faz esse convite. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero
que aconteceu na casa de Zaqueu naquela noite? Você lembra o que aconteceu? Ele abriu tudo. Lembra disso? Ele começou a dizer que ele era um ladrão, um impostor, cobrador de impostos, que roubava. Lembra disso, querido? E você lembra ao abrir o que ele recebe de Deus? Graça, graça, graça. Deixa eu dizer uma coisa para você. Diante dele, você pode se despir. Você pode abrir. Deixa eu ler para você isso. Porque nós precisamos ter coragem para tirar as máscaras. Precisamos ter coragem suficiente para encarar e assumir que temos um lado frágil. O tamanho da nossa dificuldade em confessar. Olha só que sério isso. De confessar o nosso lado frágil, o nosso pecado para outras pessoas, é o tamanho exato do nosso compromisso com a hipocrisia. Usar máscaras que impressionam os outros tem um preço. O preço do isolamento. Nós nos escondemos. Como as pessoas passaram a gostar da máscara que sustentamos e não do nosso verdadeiro eu, passamos a nos esconder cada vez mais. E ao nos escondermos, queridos, também nos escondemos de Deus, pois sabemos que estamos muito abaixo do padrão que Ele estabeleceu. Desta forma nós aceitamos o seu amor incondicional que diz: eu te amo. Amada, a voz do Espírito hoje para você é: eu te amo. Pode abrir. Eu te amo. Vamos juntos trabalhar nessa área da sua vida. É preciso ter mais compromisso com a transformação do que com a nossa, o quê? Reputação, queridos. Se queremos ser mais do que somos hoje, temos que construir em cima de um alicerce real. O tamanho da nossa doença é o tamanho exato do nosso maior segredo. Como é profundo isso, né? Sabe de uma coisa? Infelizmente, a maioria de nós aqui vive da seguinte maneira com Deus. Quando bate o sufoco, quando bate a crise, seja na tua casa, seja no teu casamento, seja nos relacionamentos, seja na empresa, seja como for, você corre para Deus e grita e clama: Senhor, tem misericórdia. Mas o Senhor vem e o Senhor, com o Kairós, entra na sua história, faz o milagre, e depois nós viramos as costas para Deus e vivemos do nosso próprio jeito, como nós bem queremos, amados. É como se nós disséssemos: Senhor, desarme essa tenda e sai fora da minha vida. O Senhor já resolveu. Mas quando vem a crise de novo, você corre para Ele. Deus vem e se manifesta. Depois você segue em frente e lança Ele para fora. Meu amado, presta atenção. Não é assim que Deus quer. Você colocar Ele para fora de novo. Ele vem e volta da sua vida. Suas máscaras sendo mantidas. Nós vamos entrando, sabe em quê? Num colapso espiritual, emocional e físico. Não é assim. O que Deus quer de mim e de você, querido, é que na alegria, na tristeza, na fartura ou na necessidade, nós possamos declarar: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida e não saia mais, amém? Eu não estou dizendo, querido, porque no Novo Testamento o Espírito Santo vem e Ele passa a habitar permanentemente em nós, amém, queridos? Eu não estou falando que Ele sai de você. Eu estou dizendo que você apaga o Espírito, você entristece o Espírito, você nega o Espírito para fazer o que você quer. É disso. Sabe qual é o nível mais raso de relacionamento com Deus? Mais frágil da jornada com Ele? É quando nós vivemos exatamente assim, na dependência de milagres, né? Faz, eu sigo. Aí Ele faz, eu sigo um pouquinho, depois precisa de um milagre, Ele faz o milagre, você segue um pouquinho, vira as costas, e a gente vai vivendo nessa dimensão de milagre a milagre. Deixa eu dizer, esta série de mensagens, onde estamos instruindo você a ir para a palavra, é porque, queridos, quem vive de milagres para quê? Para crer, para confiar em Deus, ainda é imaturo. Não é assim. Deus veio para habitar em você, para um relacionamento diário com Ele, usando o corpo de Cristo para a sua edificação. A propósito, não há maior milagre do que transformação de caráter, amém? É isso que Ele quer fazer em nós. É isso que Ele quer fazer. Jeremias 14, 7 a 9 diz assim: embora os nossos pecados nos acusem, age por amor do teu nome, ó Senhor. Nossas infidelidades são muitas, temos pecados contra ti. O povo de Deus falando para Deus: ó esperança de Israel, tu que os salvas na hora da adversidade. Por que, Deus, te comportas como estrangeiro na terra? Ou como um viajante que fica somente uma noite? Porque ages como homem
que foi pego de surpresa como um guerreiro que não pode salvar. Tu estás em nosso meio, ó Senhor, e nós pertencemos a Ti, não nos abandones. Vamos ler juntos essa última parte? Tu estás no nosso meio, vamos lá? Tu estás no nosso meio, ó Senhor, e nós o quê? Pertencemos a Ti, não nos abandones. Sabe o que é isso aqui? É um clamor do povo de Deus para que Deus fique e não faça parte da vida deles como estrangeiro ou um viajante. O pior é quando nós colocamos Deus para fora, quando ignoramos o que Ele está dizendo na nossa vida, e muitos de nós, ao invés de abrir para os irmãos, para Deus, declarar tudo, nós declaramos fechado as portas para Deus e para as pessoas que querem nos ajudar, porque nós não queremos considerar seriamente aquilo que Deus falou para a nossa transformação, ou porque estamos tão comprometidos com a nossa reputação. Amados, abrir significa, sabe o quê? Construir sobre um alicerce firme, real e duradouro. Você quer isso para a sua vida? Lá em Fortaleza, na IBC de Fortaleza, esses amados irmãos compraram uma área de 210 mil metros quadrados, eles já estão lá há mais de 10 anos. Quando você for a Fortaleza, visite a Igreja Batista Central lá na tenda. Eles montaram uma tenda lá linda para 4 mil pessoas. E queridos, eles construíram uma quadra de esportes para se divertir logo que eles entraram lá naquele terreno. Eles inauguraram a quadra, foi uma festa, jogaram, maravilhoso. Na outra sexta-feira, caiu uma chuva torrencial lá no Nordeste, lá em Fortaleza, e eles chegaram no sábado para jogar futebol, o segundo final de semana que eles iam jogar juntos ali. Quando eles chegam e se aproximam da quadra, a quadra está absolutamente destruída, havia sido toda chupada, toda. E aí eles foram investigar a causa. Sabe qual foi a causa? Eles haviam construído aquele concreto, aquilo, em cima de um depósito de lixo. Está entendendo o que o Espírito está falando para você? Abre, porque sua vida jamais vai ser uma vida sólida se você estiver querendo construir a sua vida em cima do lixo. É muito sério isso. Abre. Tem graça de Deus para nós, gente. É uma mentira esse compromisso que o diabo te faz fazer com a tua reputação. Você precisa ser amado de verdade, sabia? Nós só somos amados de verdade quando nós deixamos as pessoas saberem tudo sobre nós. O que é bom e o que é ruim. Amar significa me expor ao crescimento mútuo. Hebreus 10, 24 diz: consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor. O aprendizado relacional inclui pessoas. Sabe por quê? Porque nós imitamos vida e não decoramos matéria. Discípulo de Jesus imita Jesus e seus seguidores, e não decora sobre Jesus. Não decora sobre isso, não torna a vida cristã uma academia. Não, querido. Antes do caráter ser mudado por Jesus. Quando eu abro o que Deus está me dizendo, seja para louvor, seja para repreensão, para correção, nós estamos sendo estimulados mutuamente para o nosso crescimento, e o Espírito tem liberdade para nos transformar. Por isso, abrir é parte do aprendizado relacional. Cristianismo, amados, é vida na vida e não conteúdo pelo conteúdo. Por isso Paulo diz: portanto, suplico-lhes, sejam meus imitadores, tornem-se imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, você imita vida, caráter, e não uma enciclopédia gospel ou oca. Sabe o que eu percebo? As pessoas buscam imitar o conhecimento das pessoas, mas poucas pessoas buscam imitar a vida e o caráter. E a razão para mim é porque é mais fácil parecer espiritual pelo falar, pelo discurso, do que pelo viver e pelas ações. Está cheio de gente que cita teologia, frases de efeito, de livros de teólogos e tudo mais, mas a vida é uma bagunça. Não se percebe Cristo nem nos pequenos detalhes e nem nas grandes decisões da vida. Amados, igreja, o que nós queremos encorajar você aqui hoje, sabe o que é? A tomar a meditação, conhecimento e o aprendizado pessoal em muito mais do que conhecimento represado em si mesmo, mas em transformação de vida, em caráter. Que na partilha e parceria de alguém vai te permitir viver a real dimensão do que Deus projetou para nós, vida de Cristo. E essa é outra dimensão do abrir. O que Deus está me transformando, o que Deus está me convencendo, aquilo que eu estou sendo transformado, nós precisamos agora abrir para o outro, amado.
Foi tão interessante, hoje eu ouvi essa história aqui, eu tinha dito isso de manhã, que quando a gente abre sobre nossas mazelas e sobre o poder de Cristo nos transformar com as pessoas, tem alguém ouvindo, seja o meu pai, seja o meu vizinho, seja um colega de trabalho, querido, e você pode trazer esperança para ele, amém? Cheguei aqui hoje à noite, uma mãe veio falar comigo, que há poucos dias descobriu que o filho se envolveu com pornografia. E porque hoje de manhã eu tive coragem de me expor aqui, porque quando a gente se expõe aqui, deixa eu dizer, é porque a gente tem clareza de quem nós somos diante de Deus. Porque você pode pegar o que quiser com a minha vida e sair espalhando aí. Pode espalhar, não tem problema. Minha reputação, ela não tem valor nenhuma. Minha reputação é o que Cristo pensa de mim. Entendeu? E sabe o que aconteceu? Aquele menino chorando hoje atendeu o apelo, porque Deus falou para ele, através da minha experiência, que ele não precisa passar por isso. Abre, abre. Deus está te transformando? Abre, compartilha. Abre para o seu discípulo, abre para todo mundo, querido. É no seu compartilhar que Deus pode curar alguém, que Deus pode libertar alguém, que Deus pode alcançar alguém. Fala o que Deus está fazendo na sua vida, fala o que Deus fez no seu casamento, fala o que Ele tem realizado, compartilha, abre, abre, abre. Nós estamos voltando de Marília, foi tão interessante porque nós paramos, foi uma viagem com 47 pessoas que nós fizemos para Marília, numa conferência lá de uma semana, e quando nós estávamos chegando ali no marco entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é um marco antigo, nós paramos o ônibus e começamos a orar ali pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina, uma oração profética de bênção sobre o nosso estado e sobre o estado de Santa Catarina. Amém, queridos? Pedindo a bênção de Deus sobre o nosso estado. E amados, depois que nós oramos ali, tivemos um tempo de intercessão, foi maravilhoso. Nós abrimos os olhos e o Senhor abre os nossos espirituais, a gente enxerga algumas pessoas que estavam ali em volta. E aí, queridos, tinham prostitutas. Nós já tínhamos visto, mas o Senhor abriu os nossos olhos espirituais da seguinte maneira: agora vocês vão lá e vocês repartam, abram o que eu falei com vocês, o que eu estou falando com vocês. Foi muito especial. Saiu as mulheres, foram falar com as prostitutas, tinham outros homens envolvidos com elas, os outros rapazes foram lá, eu saí com outros rapazes, fomos falar com um homem que estava sentado no carro sozinho, e queridos, glória a Deus, foi uma manifestação tremenda. Eu não tenho relatório de como aconteceu, se as pessoas que estavam lá se converteram ou não, mas aquele homem que nós fomos conversar com ele, entregou a vida a Cristo Jesus ali, e nós estávamos apenas abrindo com eles o que Deus estava fazendo na nossa história, na nossa vida. Consegue entender? Esses dias eu estava tão cheio de Deus, mas assim, eu saí pela rua andando, e o Espírito falou: agora você vai parar todo mundo e vai começar a dizer para eles que eu os amo. Eu falei: meu Deus do céu, eu faço isso sim, geralmente mesmo com a Martinha. Eu paro no posto de gasolina, na padaria, onde é que eu estou, eu falo: rapaz, Deus ama você, Deus te ama muito, Deus tem um plano para a sua vida. Mas nesse dia foi meio diferente, rapaz. Eu saí, e aí encontrei uma pessoa, falou: licença, para o estranho, falou: Jesus ama você, ele mandou te dizer isso. Tá bom, obrigado. Tá. Aí fui, segui em frente, aí lá na frente uma mulher limpando lá um mercado na frente, um gari. E eu passei, né? Segui, passei, e o Senhor fala: volta lá e fala para aquela mulher. Ela fez: Espírito Santo, mas eu já passei, não, volta lá. Aí eu voltei e falei para ela: senhora, deixa eu falar com a senhora aqui, olha só, Jesus mandou te dizer que Ele ama você. Ela olhou para mim: é mesmo? É, Ele ama você. Segui em frente, fui. Depois encontrei 2 homens numa obra lá, 2 rapazes, os caras eram meio assim, fortão, sabe? Aí eu falei: esses caras vão me pegar. O Espírito fala para eles. Fala para eles. Aí eu chamei os 2 rapazes e falei: vem cá, cara, licença. E aí, meu? Aí falou: olha, cara, Jesus ama vocês, viu, cara? Ele mandou eu dizer isso para você. Beleza, irmão? Beleza, tal. Joia, passei. Aí passei, quando eu passei, me aparece o outro, que aí esse era grande mesmo, lá na obra. Aí Deus falou: é para ele que eu quero que você fale. Você não vai falar só que eu amo, você vai dizer para ele que eu tenho visto o que ele está passando e que basta ele me clamar. Só que quando ele falou isso para mim, eu segui em frente. E Deus falou: fala. E eu já estava lá na esquina, já tinha andado quase que um quarteirão e lutando. Não, Deus, o senhor está doido, aquele cara é grande demais, se ele me pegar, rapaz. Eu, Senhor, volta lá. Eu parei, Senhor, você volta e fala isso. Eu voltei. Quando eu falei para ele, deixa eu dizer, ele já estava saindo de bicicleta. Quando eu falei para isso, ele encheu os olhos de lágrimas e disse assim: eu acredito que foi Deus que mandou você falar isso para mim. Deixa eu falar uma coisa para você.
Eu queria pedir para você, sai daqui hoje à noite e diz assim: Espírito Santo, eu vou abrir a minha boca e eu vou começar a abrir com as pessoas o que o Senhor está fazendo na minha história. Quantos aqui verdadeiramente têm histórias do Deus que ressuscitou dos mortos, Jesus, transformando a sua vida? Quantos aqui tem? Deixa eu te falar, não falta história para nós, é ou não é? Meu querido, é disso que nós estamos falando. O desafio para você hoje é esse, olha só. Começa a escrever por e-mail. Faz assim, ó. Nós estamos desafiando você a meditar na palavra todo dia. Olha a palavra, tá bom? Vai lá e medita. Depois que você meditar, interpretar e aplicar para a sua vida, você manda um e-mail para alguém, ou um WhatsApp, ou um MSN, o que você quiser. Abre. Olha, Deus falou comigo isso. Deus falou comigo isso. Pode mandar para o seu discípulo, manda para o seu discipulador, manda para o seu colega de trabalho. Seu colega de trabalho vai receber uma mensagem lá meio estranha. Um versículo bíblico. Fala, rapaz, que é isso que você mandou para mim? Você fala, cara, Deus mandou eu te mandar esse negócio aí. Ele vai ficar todo curioso. Aí no outro dia você abre de novo, manda para ele o que Deus falou com você. Ele vai ficar mais estranho ainda. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Ele vai te procurar para querer entender o que está acontecendo. E quando ele chegar, você não vai falar de teologia para ele. Sabe o que você vai falar para ele? Você vai abrir o que Jesus fez e está fazendo com você. Eu estava pensando sobre isso essa semana, orando sobre essa mensagem. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que vai acontecer se aquele povo todo começar a abrir nessa cidade o que Deus está falando? Hein, Guinta? O que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer aqui na nossa cidade? Vai achar que tem um bando de louco nessa cidade. Mas são loucos por Jesus, que estão sendo instrumento para cura, para salvação, para libertação e para restauração de vidas. Sabe uma das coisas que me impressiona no nosso estado aqui? Você quer saber? Deixa eu te falar. Me impressiona mesmo. É que o povo gaúcho é aguerrido. Eu não sou gaúcho, eu sou nordestino. Mas eu já me sinto gaúcho. Eu tenho 2 filhas gaúchas. Estou aqui há 15 anos. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu admiro vocês. Porque vocês são pessoas de fibra, de garra. Tremendo. É impressionante. Mas deixa eu falar uma coisa triste por outro lado. Eu não vejo essa garra quando se trata do reino de Deus. Eu vejo uma timidez do povo gaúcho quando se trata do reino. Quando é para a gente ir para as ruas, para batalhar contra o país inteiro, para se tornar independente, nós temos gana. Quando é para o estádio de futebol, para vestir camisa e para descer aquela... Nós somos loucos, mas Deus quer transformar essa loucura, essa força, essa garra, em pessoas que guerreiam e batalham por algo que é eterno, meu amado. Igreja, quantos vão se levantar aqui como verdadeiros guerreiros de Jesus? Que exércitozinho. Que é com essa força que a gente vai. Quantos vão se levantar e se posicionar nesse estado para vestir a bandeira e a camisa de que somos discípulos de Jesus, que Ele transformou a nossa vida e que Ele quer mudar a história, amém? Por favor, gente, veste essa camisa, rasga as outras se for preciso, do seu partido político, do seu clube de esporte, mas vista a camisa que vai valer a pena para a sua história. É desse jeito. Eu quero terminar. Porque quando a gente fala de abrir, sabe, tem um outro lado. Quando a gente vai abrir com alguém, cara, deixa eu abrir sobre a minha vida com você. Nós temos que ter do outro lado alguém disposto a ouvir. Às vezes quando a gente vai abrir algo para alguém, rapaz, o cara arrebenta tudo. Você já se fecha na hora, né? Eu quero dar algumas dicas para fechar aqui. Esteja pronto para ouvir. Lá em Tiago 1,19 diz: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Eu sei que eu já passei do tempo. Eu peço para você paciência. Podemos ir até 9h30. 9h30 nós vamos parar. Não é porque eu vou ficar falando até 9h30. Nós vamos ter ministração agora, tá? Tiago 1,19 diz: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir. Prontos para ouvir. Então, algumas dicas de como ouvir. Olha aqui. Porque alguém vai te procurar.
Alguém, em nome de Jesus, a partir de hoje vai dizer: cara, eu não quero viver mais independente do meu crescimento. Eu vou abrir coisas com você. Você vai abrir das suas mazelas e você vai abrir do que Deus está fazendo, amém? Você não vai celebrar só as coisas boas. Você vai falar também das coisas ruins, mas não vai falar só das coisas ruins. Você vai falar do que Deus está fazendo. Agora olha lá, como ouvir? Primeiro, olho no olho. Quando a pessoa chegar para falar com você, por favor, não fica aqui no celular, beleza, pode falar aí. Não faz isso não. Não fique escrevendo, não fica fazendo qualquer coisa. Olha nos olhos e diz: pode falar, eu quero ouvir você. Como isso é importante. Concorda comigo? Você está valorizando aquela pessoa. Você está dizendo para ela que ela é especial. Eu vou lhe dar agora a minha atenção. Segundo, esteja atento. Não se distraia com seus próprios pensamentos. E mais do que isso, tem gente que fica ouvindo já: o que eu vou falar? Não. Fica assim não. Ouça. E confie que se o Espírito Santo quiser que você fale alguma coisa, ele vai colocar depois na sua mente isso com naturalidade. Não fica planejando o que falar. Deixa o Espírito conduzir. Mais do que isso, cuidado com o seu corpo, porque a mensagem corporal manda mensagem, né? O cara está falando demais, você começa. Vira os olhos. Não ouça assim. Ouça com atenção. Mantenha a mente aberta. Ao ouvir, querido, não julga a pessoa. Por favor, não julga. Lembra da graça e do perdão de Jesus sobre você, tá bom? E derrama graça. Deixa ela falar. Mesmo que seja uma coisa cabeluda, ou duas coisas cabeludas, ou três, não tem interesse. A graça de Deus vem para liberar perdão. Ouça sem preconceito. Não interrompa. Nós ensinamos as nossas crianças a não interromper, mas quase todo adulto interrompe. E use de empatia. Procurar sentir o que o outro está sentindo. Hebreus 13:3 diz assim, ó: lembre-se de que estão na prisão, dos que estão na prisão, como se estivessem aprisionados com eles. Lembre-se dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que estivessem sofrendo no corpo. Está falando de empatia aqui. Então eu quero concluir dizendo o seguinte: comece a praticar o abrir na sua vida. Medita, mas depois o quê? Abre. Eu quero sugerir você a buscar hoje um discipulador, um parceiro de corrida. Ore a Deus sobre isso. Fale com alguém que seja mais maduro na fé que você. É possível ter discipulador, ter um mentor e conselheiro. Nós temos o nosso discipulador, nós temos um mentor, nós temos conselheiros. Esse parceiro não precisa necessariamente ser para sempre. Vai andar com ele por um tempo, talvez Deus mude. Deixa Deus trabalhar isso, não se preocupa com isso. Quantos líderes de células estão aqui hoje à noite? Deixa eu ver, levanta a mão. Glória a Deus. Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Estimulem na célula o discipulado. Ajudem as pessoas a encontrarem discipuladores dentro da célula. É o ambiente principal para encontrar o discipulado. Vamos fazer disso uma cultura. E estimule os outros a fazerem o mesmo. Eu quero terminar desafiando a um compromisso pessoal hoje. Ao meditar na palavra, Deus vai falar conosco. E nós vamos o quê? Vamos o quê, gente? Abrir. Eu queria começar a receber uns WhatsApp aí, ó, Deus falou comigo isso. Vamos espalhar isso. Começa a repartir. Porque, queridos, o que Deus está fazendo em nós não pode parar em nós, amém? Vem e tem que sair para abençoar o mundo, amados. Esse é o princípio. Partilha, confissão, oração, comunhão. Tiago 5,16. Confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Glória a Deus. Quero convidar você então a abrir e abrir. A meditar, mas abrir. Para que você, para que a igreja e para que a nossa sociedade tenha a oportunidade de ser transformada e curada para a glória de Deus. Eu quero isso. Você crê nisso? Sim, amém? Mas você quer isso? Quantos querem isso? Amém. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Eu quero convidar você a exaltar o Deus Todo-Poderoso. E nesse momento de exaltação, querido, à medida que nós vamos exaltar, eu quero que você que deseja realmente tomar uma resolução hoje
de dizer, cara, eu não posso mais viver assim, eu preciso abrir. Eu preciso abrir porque eu preciso de ajuda, e eu preciso abrir porque eu quero ser instrumento na vida de pessoas, para dizer para elas que há esperança, porque Jesus mudou a minha vida. Queria convidar você a ficar em pé. E à medida que nós cantamos essa canção, se você quer atender aqui esse desafio que Deus fez, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos. Dizer, Senhor, eu quero isso. Eu quero que o Senhor fique e o Senhor transforme para a tua glória. Amém? Pai, louvamos e glorificamos o teu nome. Pai, eu quero orar pela igreja nesse momento. Pai, tira de nós a timidez. Peça isso ao Senhor. E Senhor, tira de mim o medo. Tira de mim a covardia, Senhor. Eu não sou medroso e covarde, tímido, para muita coisa eu não sou, Deus. Pai, eu quero rogar, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor derrame uma ousadia espiritual sobre o teu povo, uma coragem, Senhor, do teu Espírito, para que ao sair daqui, Pai, essas pessoas, esses teus discípulos amados, teus filhos amados, possam abrir os seus lábios e declarar e repartir com pessoas, ó Deus, aquilo que o Senhor está ministrando na vida deles. Pai, a tua palavra diz que nós devemos declarar as obras e os feitos do Senhor sobre nossa vida. Nós possamos sair daqui e que ao meditar na tua palavra, nós possamos espalhar aquilo que o Senhor tem ministrado sobre nós. Faz esta obra no nosso meio, Espírito Santo, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém.